Alô, você aqui do DCTV, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para analisar o Campeonato Brasileiro da Série B. A você que acompanha o nosso canal, pedimos por gentileza, compartilhe o nosso canal nas suas redes sociais com seus amigos. E dê um like no canal e, se possível, inscreva-se no nosso canal. Aqui é DCTV, diretamente de Boston, nos Estados Unidos, aqui na região metropolitana de Boston. Estamos radicados aqui. Também temos sede no Brasil, na cidade de Belo Horizonte. E iniciando esses trabalhos aqui no YouTube, o DCTV deseja a vocês bem-vindo ao nosso canal. A rodada 34 do Campeonato Brasileiro é a de 2025. Encerrou-se na noite de ontem com a transmissão que fizemos de Atlético do Paraná 2, Amazonas 0. E assim vamos decorrer nessa fase do campeonato e analisar a posição de cada time na tabela, possíveis times com capacidade para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro e também, consequentemente, possíveis candidatos a descer para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo travaram um duelo tanto na parte de cima da tabela como na parte de baixo, pois o Novo Horizontino encontra-se na parte de cima da tabela, brigando para estar no G4 do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo de São Paulo está na parte de baixo da tabela. Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo fica no empate em jogo quente na Série B. O time do Novo Horizontino pressionou, acertou a trave 3 vezes, mas leva gol que o complica na briga pelo G4. E o time do Botafogo de São Paulo segue na zona de rebaixamento. Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo empataram por 1-1 na noite desta sexta-feira, no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, na abertura da 34ª rodada da Série B. Os donos da casa acertaram a trave 3 vezes antes de abrir o placar já na segunda etapa, com Tavinho, mas viram um velho conhecido deixar tudo igual. Maior artilheiro da história do Tigre, com 41 gols, Guilherme Queiroz foi o responsável por marcar pelo Pantera. O resultado na prática acaba não sendo bom para nenhuma das equipes nas suas pretensões e em extremos opostos da tabela. Com o ponto conquistado, o Novo Horizontino vai a 55 e assume provisoriamente a vice-liderança da Série B. A equipe, porém, ainda pode ser ultrapassada por até 3 adversários no complemento da rodada. Já o Botafogo de São Paulo vai a 35 pontos, ganhou posição, agora é o 17º, mas segue longe de deixar a zona de rebaixamento. A primeira equipe fora do Z4 é o Atlético, que tem 37 pontos e 2 vitórias a mais. Pela 35ª rodada da Série B, as duas equipes voltam a campo só no dia 3 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. O Novo Horizontino visita o América de Minas na Arena Independência. Já às 21h30 é a vez do Botafogo de São Paulo encarar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. A primeira etapa foi toda do Novo Horizontino,
O time do Novo Horizontino teve 2 bolas na trave com Vagninho em chute de canhota e também em cabeçada, e também assustou em finalizações de dentro da área, que acabaram travadas pelos defensores do Botafogo. Robson também foi bastante acionado nos cruzamentos, principalmente pela direita, mas não conseguiu finalizar na direção do gol. Já o Pantera pouco atacou e praticamente só ameaçou em chutes de longa distância com Guilherme Queiroz e Jefferson Nem. Segundo, foi o único a acertar a meta, mas a finalização foi fraca e defendida sem dificuldade por Ailton. Segunda etapa foi ainda mais frenética. O Novo Horizontino assustou o primeiro em chutes perigosos de Vagninho. A partida ficou aberta com os 2 times trocando ataques, até que Robson, em cobrança de falta, mais uma vez carimbou a trave. Aos 23 minutos, o Novo Horizontino enfim abriu o placar. Tavinho, que havia acabado de entrar, recebeu de Rodrigo Soares e finalizou de canhota no canto do goleiro, marcando pela primeira vez pelo clube. E o Botafogo parecia não ter mais força para buscar o empate, mas contou com uma ajuda. César Martins errou feio na saída de bola. E no contra-ataque, Guilherme Queiroz fuzilou Ayrton para deixar tudo igual. Nos minutos finais, o goleiro da Pantera precisou aparecer 2 vezes para salvar cabeçada de Lucas e um chute forte de Ayrton Moisés. Tudo igual entre Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo, 1-1. Próximo jogo será o Cuiabá e a equipe do Remo. Inclusive, esse jogo foi transmitido aqui por este canal. O Cuiabá perdeu em casa para o Remo de 3-1. Remo vence o Cuiabá na Arena Pantanal e assume a vice-liderança da Série B. Leão abriu 2 de vantagem sobre um gol, suporta a pressão e mata o jogo no fim, vencendo a 6ª seguida. E a equipe do Cuiabá se complica na luta pelo acesso. O Remo venceu o Cuiabá na Arena Pantanal por 3-1, chegando à 6ª vitória seguida, assumindo a vice-liderança da Série B. O time do Remo abriu 2-0 no primeiro tempo com Paná e Nico Ferreira. Viu o Cuiabá diminuir com Carlos Alberto e pressionar muito até o fim do jogo. Porém, no último lance do jogo, João Pedro aproveitou um rebote de Guilherme Nogueira e deu números finais à partida. Que recuperação do Remo com Guto Ferreira, hein? O ex-treinador do Cuiabá chegou à 6ª vitória seguida, fazendo com que o Remo, o melhor time da Série B nas últimas 6 rodadas. A campanha valeu 10 posições a mais na tabela até antes 12º. O time azulino estava em segundo com 57 pontos, a mesma pontuação do líder Curitiba. O Cuiabá foi o primeiro a chegar com perigo aos 4 minutos com Mateuzinho e aos 5 com Alejandro Martínez, mas ambos carimbaram a marcação da equipe do Remo. Em outra chegada, aos 11 minutos, Carlos Alberto acabou acertando a defesa visitante 2 vezes na hora de chutar. Só que aos 15 minutos, o Remo foi letal e abriu o placar com Paná de cabeça após escanteio. A equipe do Remo chegou aos 21 minutos com Pedro Rocha cobrando falta de muito longe, mas parou em Guilherme Nogueira. O empate da equipe do Cuiabá quase saiu aos 27 minutos com o Carlos Alberto, que carimbou a trave. O Cuiabá perdeu outra chance de cabeça aos 29 minutos com David Miguel. O jogo esfriou literalmente após a parada para a hidratação e voltou a esquentar aos 41 minutos em chute de João Christian sem direção. No minuto seguinte, Nico Ferreira bateu colocado e ampliou a vantagem do Remo em um belo gol, fechando a primeira etapa. A primeira chegada da equipe do Cuiabá aos 3 minutos em chute cruzado de Carlos Alberto. Juan Cristo primeiro
cruzando e depois arriscando também criou perigo aos 6 minutos e 7 minutos. Aos 9 minutos, excuse me. Aos 9 minutos, Max carimbou a trave de Léo Lang. O Remo respondeu aos 15 minutos em dupla finalização de Pedro Castro e Natan, ambos neutralizados pela defesa da equipe do Cuiabá. Depois de muitas trocas, o jogo ficou morno até a bela jogada de Gabriel Mineiro aos 28 minutos, cruzando na cabeça de Carlos Alberto, que diminuiu o placar. Aos 33 minutos, Passadori foi travado na hora do chute por Jorge. Foi mais uma amostra da enorme pressão que o Dourado fez até os minutos finais, porém, quando já nem chegava mais no ataque, o time do Remo conseguiu uma estocada final e matou o jogo, com João Pedro marcando pela primeira vez pelo clube, aproveitando o rebote no chute de Jaderson. Na 35ª rodada, o Cuiabá Na 35ª rodada, o Cuiabá joga no dia 2 de novembro em visita ao norte do Brasil para encarar o Amazonas, no estádio Carlos Zammit, às 16 horas, hora de Brasília, 15 horas na capital matogrossense, 2h30 depois é a vez do Remo receber a Chapecoense a partir das 18h30 no estádio do Baenão, em Belém do Pará. Cuiabá 1, Remo 3. Análise do jogo, os gols da equipe do Remo: João Pedro, Nicolas Ferreira e Panagiotis, e o Cuiabá com Carlos Alberto. Passamos à próxima partida da rodada 34 do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Desta feita, o jogo foi entre o América de Minas e o Atlético de São João del Rei, também de Minas Gerais. O América Mineiro vence o Atlético em confronto direto contra rebaixamento e respira na Série B. Com gols no segundo tempo, o time vence por 2-0 em São João del Rei e fica mais perto de permanência. Já a equipe do Atlético fica mais ameaçado a 4 rodadas do fim. O América deu um passe fundamental para selar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do América foi até o estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, e venceu o confronto direto diante do Atlético por 2-0 na tarde desse sábado pela 34ª rodada da competição. Miguelito e Felipe Amaral, no segundo tempo, deram o triunfo ao Coelho, que fica próximo de se salvar do descenso. Por outro lado, a equipe do Atlético se complica mais a 4 rodadas do fim. O resultado leva o América a 41 pontos na 14ª colocação. O América abre 6 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Na contramão, o Atlético fica com 37 em 16º lugar, 2 pontos acima do Botafogo de São Paulo, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O primeiro tempo foi animado em São João del Rei. Os times criaram chances de lado a lado, mas a principal delas foi logo no primeiro minuto. William do Bigode encontrou o Titi Ortiz na área. Ele deslocou Adriel com um passe lateral para Miguelito, que finalizou com o gol aberto. Marcelo Ayu se posicionou bem e evitou o gol. Após o susto, o Atlético teve oportunidades com David Braga,
Wellington Torrão e Ronaldo Tavares, mas a falta de pontaria e a boa atuação de Gustavo mantiveram o 0 no placar. O Willian, o do Bigode, também exigiu boa intervenção de Adriel, que espalmou aos 27 minutos. As equipes até criaram, mas foram mal nos arremates e no último passe. O América foi letal e se aproveitou muito bem das brechas que a defesa do Atlético deixou. Se no primeiro tempo Miguelito perdeu um gol feito, no segundo ele não desperdiçou. Após o cruzamento de Iago Souza, Willian do Bigode escorou de cabeça para o meio da área. O camisa 7 finalizou bem, tirou de Adriel e abriu o placar. O Atlético, que encontrava-se muitas dificuldades para criar, se lançou à frente, mas foi na construção a partir do campo de defesa que o caldo entornou de vez. Adriel recebeu a bola após cobrança de lateral, dominou com os pés e deu o passe na fogueira para Fabrício Isidoro. Felipe Amaral tomou a bola, avançou, bateu na saída do arqueiro e deu números finais da partida. O alvinegro Atlético tentou diminuir, abusou das bolas alçadas na área, mas nada deu certo em São João del Rei. Atlético volta a campo no sábado quando visita o Avaí às 18h30 na Ressacada, em Santa Catarina. E o América de Minas recebe o Novo Horizontino segunda-feira a partir das 19 horas no Independência. Passamos para o jogo a seguir. O jogo foi entre a equipe do Curitiba e a equipe do Volta Redonda. Jogando fora de casa, o Curitiba vence o Volta Redonda e se isola na liderança da Série B. O Alisson marca de fora da área no fim do primeiro tempo e afunda o ex-clube. Curitiba venceu o Volta Redonda na tarde desse sábado por 1-0 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado pelo volante Alisson aos 45 minutos do primeiro tempo. O resultado isola o time do Curitiba na liderança e na briga pelo título, enquanto Volta Redonda vive um fim de Série B mórbido e se afunda ainda mais na zona de rebaixamento. O primeiro tempo estava morno e com pouquíssimo brio até os instantes finais. Nenhum dos goleiros havia operado grandes defesas e o jogo foi equilibrado, mas nivelado por baixo. Já nos instantes finais, em uma trama despretensiosa da equipe do Curitiba, uma bola sobrou para o Alisson longe da área. O volante encheu o peito de confiança e encheu o pé em direção ao gol, hein? Jefferson Paulino aceitou o chute rasteiro e os visitantes comemoraram. Segunda etapa, o Volta Redonda precisava do resultado, mas pouco reagiu. Pedro Morisco não fez nenhuma grande defesa e a equipe do Curitiba cadenciou o jogo como pôde, sem passar nenhum sufoco. A substituição de Diogo Siston não surtiu efeito e o time seguiu sem brio. Nos minutos finais, Maicon recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipe do Curitiba com 1 a menos. Mas nem a superioridade numérica fez a equipe do Volta Redonda acordar e reagir. Vitória da equipe do Curitiba, que não viveu uma tarde tão inspirada, mas fez o suficiente para sair com os 3 pontos. Com o resultado, o Curitiba chega a 60 pontos e volta a se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Pelo retrovisor, vê o Remo com 57 pontos e o Novo Horizontino com 55. Chapecoense e Criciúma ainda jogam na rodada e podem chegar aos 57 em caso de vitória. Na parte de baixo, o Volta Redonda fica na 18ª posição com 34 pontos e ainda pode perder mais uma posição em caso de vitória da equipe do Amazonas sobre o Atlético do Paraná. O Volta Redonda entra em campo no dia 3 de novembro para enfrentar o Botafogo no último confronto direto contra o rebaixamento. O jogo é em casa, no estádio Raulino de Oliveira, às 21h30. Já a equipe do Curitiba joga na próxima sexta-feira, 19 horas, contra o CRB, no Couto Pereira. Curitiba
vence então, desta feita, a equipe do Volta Redonda por 1-0. Passamos para o próximo confronto. O próximo confronto foi entre a equipe do Paysandu, vivendo um martírio terrível, a equipe do Paysandu neste campeonato. Avaí vence o Paysandu por 2-1 e segue sonhando com acessos. Jonathan Costa e Trailon marcaram para a equipe do Avaí, enquanto Marlon desconta para a equipe do Paysandu. Na noite dessa sexta-feira, o Avaí venceu o Paysandu por 2-1 em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Avaí foi mais eficiente no primeiro tempo e construiu a vitória nos primeiros 45 minutos. Jonathan Costa abriu o placar de cabeça pós-cruzamento de João Vitor e Tylon marcou um golaço girando de canhota. A equipe do Paysandu criou chances com Marcelino e André Júnior, mas parou em César. Depois dos gols, o Avaí controlou o ritmo, postando nos contra-ataques. A torcida do Paysandu, impaciente, chegou a protestar e ironizar o time com gritos de olé para os passes da equipe do Avaí. Na volta do intervalo, a equipe do Paysandu mudou a postura e partiu para o ataque. Pressionou desde o início e criou boas chances. Marlon perdeu um gol incrível e Peterson levou perigo em jogadas individuais. A equipe do Avaí respondeu em contra-ataques, mas Emerson Ramon desperdiçou oportunidades claras. Já Peterson ainda chegou a marcar um golaço anulado após a revisão do VAR por falta na origem da jogada. Pouco depois, ele sofreu pênalti convertido por Marlon, que colocou fogo no jogo. A equipe do Paysandu seguiu melhor, apertou o Avaí e quase empatou com o Wendel. Nos minutos finais, a equipe do Avaí se fechou e resistiu à pressão até o apito final. Com a vitória fora de casa, a equipe do Avaí sobe para a 10ª posição com 48 pontos. E o Paysandu segue sonhando com e a equipe do Avaí segue sonhando com um lugar no G4. Já o Paysandu, derrotado, permanece na lanterna da competição com 27 pontos. O Paysandu volta a campo na próxima sexta-feira, dia 31, às 19 horas de Brasília, para enfrentar o Atlético de Goiás, no estádio Osceola, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B. No sábado, o Avaí recebe o Operário na ressacada em Florianópolis, com bola rolando a partir das 18 horas, hora de Brasília. Então a equipe do Avaí vence fora de casa e afunda a equipe do Paysandu. O Paysandu está praticamente rebaixado nesse campeonato e segue aí sua via crucis a equipe lá do Pará. E também a equipe do Criciúma no próximo confronto que vamos analisar. O Goiás venceu a equipe do Criciúma fora de casa e volta ao G4 da competição. A equipe do Goiás faz 2-1, quebra de 6 jogos sem vencer na segunda divisão. Em jogo decisivo pela 34ª rodada da Série B, o Goiás foi um visitante indesejado para o Criciúma. No Heriberto Wilson, neste sábado, o Esmeraldino conquistou a vitória pelo placar de 2-1. No primeiro tempo, em menos de 10 minutos, a equipe do Goiás saiu na frente com Wellington após jogada individual de Jajá. Já o Criciúma empatou ainda na reta final da primeira etapa com o zagueiro e capitão em escanteio. No segundo tempo, o Goiás voltou com todo o gás, fez blitz na área ofensiva e voltou à frente com Gonzalo Freitas de cabeça em cobrança de escanteio. Os visitantes seguraram a vitória até o apito final e conquistaram 3 pontos importantíssimos na briga pelo acesso. Já o Criciúma se complica em casa. Com a derrota em casa, o Criciúma segue com 54 pontos e deixa o G4 da Série B, agora na 6ª posição. Já o Goiás, que voltou a vencer 6 partidas de jejum,
vai a 55 e retorna ao grupo de acesso. O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira, 31, contra a Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, às 21h30 de Brasília, pela 35ª rodada. O Goiás enfrenta o Atlético do Paraná no sábado, na Serrinha, em Goiânia, às 16 horas. O público foi 13.938 torcedores e a renda R$ 324.680. Próximo jogo entre a equipe do CRB, que venceu a equipe do Atlético de Goiás, aí em Alagoas. CRB virou no fim, segue na briga pelo acesso e praticamente tira o Atlético de Goiás da disputa. Em jogo super movimentado, a equipe do CRB pressiona e vence com gol de pênalti aos 44 minutos do segundo tempo. E o Atlético do Paraná fica pelo caminho. Atlético do Paraná não, é o Atlético de Goiás. Não deu nem para piscar. Com um segundo tempo frenético, o CRB venceu o Atlético de Goiás de virada no Rei Pelé por 2-1 e segue vivo na briga pelo acesso à Série A. De quebra, a equipe do CRB praticamente enterrou qualquer chance da equipe do Atlético de Goiás de beliscar uma vaga na elite do ano que vem. Lelê abriu o placar para os rubro-negros no finalzinho da primeira etapa. Depois do intervalo, os alagoanos correram atrás e construíram a vitória com Giovani e Douglas Baggio, esse último em um pênalti convertido aos 44 minutos. Com a vitória, o CRB chega a 51 pontos e assume provisoriamente a 7ª posição. A situação não é das mais fáceis, mas o time tem condições matemáticas de chegar ao G4. Por outro lado, o Atlético de Goiás estaciona nos 48 pontos e deixa a briga pela Série A do ano que vem. Valendo fazer a melhor campanha como mandante na Série B, o CRB chegou. Tomou logo a iniciativa do jogo no Rei Pelé. O time concentrava as jogadas pelo lado direito e foi por lá que Matheus Ribeiro teve a primeira chance aos 9 minutos, chutando cruzado nas mãos de Vladimir. 4 minutos depois, o goleiro teve ainda mais trabalho na batida da esquerda de Mikael. A pressão não cessava, Thiaguinho desperdiçou o rebote em boa oportunidade e em outra com Léo Campo quase marcou um gol olímpico. Mas o velho ditado é implacável, quem não faz, leva. Jean Dias quase acertou o alvo por 2 vezes e aos 45, quando cruzou da direita, Lelê se antecipou à defesa e mandou de bico no ângulo. A equipe do Atlético de Goiás foi para o intervalo em vantagem. A segunda etapa seguiu o mesmo roteiro, agora precisando de arriscar ainda mais para buscar o empate, a equipe do CRB foi para cima. Novamente o CRB produziu muito aos 7 minutos. Dadá Belmonte bateu colocado e tirou tinta da trave, hein? Depois, aos 12 minutos, Giovani também arriscou de fora da área e assustou o goleiro. Barceló, vindo do banco, chegou a balançar as redes aos 19 minutos, mas o juiz anulou corretamente o lance, marcando impedimento. Acuado, o Atlético de Goiás tentava se defender e não conseguia se chegar ao ataque. A missão foi bem sucedida até os 30 minutos, quando Giovani avançou livre e mandou uma bomba de fora da área. A bola rasteira morreu no cantinho, empatando a partida. O gol colocou fogo no jogo. Vladimir fez milagre no chute de Vinícius Nunes. Em resposta, Lelê cabeceou forte e viu Matheus Albino salvar. Vendo que era possível, o CRB foi lá e fez. Camisa 1 rubro-negro ainda foi providencial na conclusão de Christopher, em que Barceló perdeu no rebote livre na pequena área e na batida de Giovani. Mas aos 44 minutos a bola bateu na mão de Tito dentro da área. Douglas Baggio cobrou o pênalti e deu vitória aos donos da casa. Assim, a equipe
do CRB permanece na briga pela a classificação à Série A, vencendo a equipe do Atlético de Goiás por 2-1. Passamos para o próximo jogo. O próximo jogo saiu entre a equipe do Vila Nova de Goiás e a equipe da Ferroviária. Vila Nova abre 2 de vantagem, mas cede empate à equipe da Ferroviária. Tigre domina o começo do jogo, mas a equipe do interior paulista consegue reagir e busca ponto fora de casa. Vila Nova e Ferroviária empataram por 2-2 na noite deste domingo pela 34ª rodada da Série B. O Tigre começou melhor e abriu 2-0 com gols de Thiago Pagnussati e André Luiz. Porém, a Ferrinha reagiu e deixou tudo igual no estádio Onésimo Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, com Juninho e Carlão. O Vila Nova chega aos 44 pontos na 12ª posição e praticamente só cumpre tabela nesta reta final de torneio. Já a Ferroviária, com 39 pontos, ocupa a 15ª colocação, lugar e ainda luta contra a zona de rebaixamento. Na sexta, a Ferrinha recebe o Criciúma às 20h35 na Fonte Luminosa. Já o Tigre visita o Operário do Paraná, domingo às 20h30 no Germano Gruga. Vila Nova dominou a etapa inicial e abriu 2-0 com gols de Thiago Pagnussati de cabeça e André Luiz, aproveitando falha feia do zagueiro Maicon. Ferroviária praticamente não chegou ao ataque, mas conseguiu diminuir no fim com chute de Juninho. Na etapa final, a Ferroviária voltou bem melhor após o intervalo e dominou o segundo tempo. A equipe de Araraquara, de São Paulo, acertou o travessão logo aos 7 minutos em cobrança de falta de Netinho. Aos 18 veio o empate. Carlão converteu pênalti após toque de mão do zagueiro Pedro Romano. O time visitante continuou pressionando e teve chance para virar. O Vila assustou no fim Gustavo Pajé, mas Denis Júnior fez grande defesa aos 36 minutos. O público foi 3.898 pagantes, 3.916 presentes, com 28.690 de renda no confronto entre o Vila Nova de Goiás e a Ferroviária, jogo empatado em 2-2. Passamos então para o jogo entre a Chapecoense e a equipe do Operário. Chapecoense vence o Operário e reassume a vice-liderança da Série B. Cristiano Contra e Neto Pessoa marcam para a equipe da Chapecoense. A Chapecoense, na noite desta segunda-feira, mostrou força no início a fim para vencer o Operário do Arena Condá em partida válida pela 34ª rodada da Série B. A equipe da Chapecoense abriu o placar logo cedo em cruzamento de Marcinho, que terminou com gol contra de Cristiano. O time da casa seguiu melhor, dominando as ações e criando as principais chances. Giovanni Augusto quase ampliou em cobrança de falta que explodiu na trave, mas logo depois Neto Pessoa de cabeça fez o segundo após belo contra-ataque. Na etapa final, o ritmo caiu e o jogo ficou mais truncado. O Operário tentou reagir, mas pouco ameaçou o goleiro Rafael. A Chapecoense, por outro lado, administrou a vantagem, controlou o meio de campo e ainda viu Elias evitar um golaço de Marcinho. Com o resultado, a equipe da Chapecoense sobe para a vice-liderança e segue firme na briga pelo acesso, enquanto o Fantasma, o Operário, permanece no meio da tabela. Com a vitória, a Chapecoense retoma a vice-liderança do campeonato, chegando a 57 pontos. O Operário, com a derrota, permanece com 42 pontos e ocupa a 13ª. A Chapecoense volta a campo no próximo domingo, às 18. No próximo domingo, 2, né? Às 18h30. Hora de Brasília, para enfrentar o Remo no estádio Baenão, em Belém do Pará.
pela 35ª rodada da Série B. Também no domingo, o Operário recebe o Vila Nova. A partida será no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, com bola rolando às 20h30, hora de Brasília. O público presente na Arena Condá, 12.808 pessoas, renda 334.890. Viram aí a vitória da equipe da Chapecoense sobre a equipe do Operário. Passamos então à próxima partida e última partida da qual esse canal aqui transmitiu na noite desta segunda-feira, entre o Atlético do Paraná e a equipe do Amazonas. O Atlético vence o Amazonas, reage na Série B e se mantém vivo na luta pelo acesso. A equipe do Atlético do Paraná se impõe na Arena da Baixada e diminui distância para o G4. O Atlético está vivo na luta pelo acesso à elite do futebol nacional. Na noite desta segunda-feira, a equipe do Atlético Paranaense venceu o Amazonas por 2-0 na Arena da Baixada, pelo fechamento da 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Julimar brilhou com 2 gols da vitória atleticana. Primeiro marcou belo gol de fora da área aos 17 minutos do primeiro tempo e ampliou aos 25 minutos da etapa final em finalização rasteira no canto. Com a vitória, o Atlético do Paraná se mantém na 7ª posição, mas diminui a distância para o G4. A equipe do Atlético Paranaense vai a 53 pontos, a 2 do Goiás, que fecha o grupo de acesso. A equipe do Amazonas é a 19ª colocada com 32 pontos, a 5 do Atlético de Minas, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Pela 35ª rodada da Série B, o Atlético volta a campo no próximo domingo contra o Goiás às 16 horas, no estádio da Serrinha. O Amazonas enfrenta o Cuiabá no domingo às 16 horas no Carlos Zanetti. O Atlético começou com maior posse de bola, mas encontrava dificuldade em criar chances reais de gol. O Amazonas chegou na bola aérea com Léo Coelho encabeçada para fora e tentativa de bicicleta de Kevin Ramírez. Até que aos 17 minutos, Julimar bateu colocado de fora da área e marcou bonito gol para abrir o placar para a equipe do Atlético Paranaense. A equipe do Atlético Paranaense cresceu e assustou de novo aos 20 minutos em cabeceio perigoso de Leozinho. Dudu e Mendonça tentaram de longe e pararam no goleiro Renan. Aos 28 minutos, Allan Kardec dividiu forte com Kevin Ramírez e recebeu o cartão amarelo. O árbitro foi ao VAR para analisar a possível expulsão do atacante atleticano, mas manteve a decisão de campo. O Atlético voltou no intervalo com postura agressiva e pressionou em busca do segundo gol. Luiz Fernando finalizou por cima logo no primeiro minuto da etapa final. Julimar exigiu boa defesa de Renan aos 5. Pelo Amazonas, Rafael Tavares bateu sobre a meta do goleiro Santos a 8 minutos. Aos 17, Luiz Fernando disparou em velocidade e finalizou na saída do goleiro. Léo Coelho salvou o time visitante. Com amplo domínio, o Furacão sacramentou a vitória aos 25. Julimar chutou rasteiro, o goleiro Renan não conseguiu a defesa e a bola morreu no fundo da rede. Léo Derek e Leozinho levaram perigo. O Amazonas assistou com Luan Silva e Léo Coelho já na reta final, mas ambos erraram o alvo. O Amazonas reclamou muito da arbitragem na partida por conta de lance de Allan Kardec com Kevin Ramírez, ainda no primeiro tempo. O centroavante do Atlético dividiu forte com o atacante do time amazonense e o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos deu cartão amarelo. O juiz revisou possível expulsão no monitor do VAR, mas manteve a decisão de campo. O Amazonas fez série de publicações nas redes sociais revoltado com a arbitragem. E assim foi o último jogo da Série B, fechando a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Desta feita, voltamos aqui para confirmar a classificação de ambas as equipes na tabela de classificação da Série B.
Curitiba, primeiro colocado, 60. Chapecoense, segundo colocado, 57. Remo, terceiro colocado, 57. E o Goiás, quarto colocado com 55. Na zona de rebaixamento encontra-se aí o Botafogo de São Paulo, 35. O Volta Redonda, 34. Amazonas, 32. E o Paysandu, 27. Assim foi a análise da rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão desta semana. Voltamos em uma oportunidade própria. Aproveite, você que está aí acompanhando os nossos trabalhos, aproveite para compartilhar, dar um like e se inscrever no canal DCTV. DCTV, um canal radicado aqui em Boston, transmitindo eventos esportivos para o Brasil e para o mundo. DCTV, a imagem de um novo tempo.